amigo vascaíno, Vasco segue os preparativos para o jogo contra a equipe do Fluminense, jogo que acontecerá no próximo sábado. Vasco que vai pegar um Fluminense embalado, Fluminense aí que venceu a equipe do River Plate, goleou a equipe do River Plate ontem no Maracanã por 5-1. A gente vai falar muito aqui sobre um vídeo que viralizou. Joel Santana detonou aí o Barbieri mais uma vez, falando que falta experiência aí para o Barbieri. E a gente vai falar muito aqui também sobre a situação aí de reforços e o alívio financeiro. Ontem a gente tomou conhecimento aí, segundo o balanço patrimonial do Vasco, que a SAF assumiu uma dívida aí de 720 milhões, melhor dizendo, aí, de reais, e o Paulo Brax correndo atrás aí de reforços aí para o Vascão da Gama. A gente vai dar uma atualizada. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aqui pro vídeo. Meus amigos, situação aí, hein? Fluminense ontem venceu, olha, o River Plate por 5-1, ganhou uma moral, ganhou uma força muito grande para esse jogo de sábado, que vai acontecer às 21 horas contra o Vasco da Gama. E o Vasco tem toda a responsabilidade de vencer após aquele fiasco lá contra a equipe do Bahia. Uma derrota que não estava nos planos dentro de São Januário para uma equipe aí que ainda não tinha pontuado. E ontem o Joel Santana soltou o verbo aí para cima do Barbieri. Vamos ver o que o papai Joel falou? O que eu falo aqui para vocês. Joel falou, ó, falta experiência ao Barbieri. Vamos lá. Barbieri, sabe o que aconteceu? O Barbieri não tem coerência. O que aconteceu é que ele acha que todo mundo é trouxa. O que aconteceu? O time do Vasco jogou contra o time que joga como ele não gosta. Espera lá atrás. O que aconteceu? O cara esperou ele. E ele foi na onda dos caras e se estrepou. Ele me tira. Ele me tira o Rodrigo, que é o único cara que sabe marcar no meio de campo do Vasco. E bota o Marlon. O Marlon não é mau jogador. Ele tinha que ter botado. Era o contrário. Quando ele precisou mais um homem de meio de campo para reorganizar a jogada dele, ele não tinha mais, cara. Aí os caras se fecharam e contra-atacaram. Eu vou dizer mais, hein? Foi pouco, hein? Foi pouco. Os caras armaram uns 3 ou 4 contra-ataques nas costas do lateral direito, que meu amigo, até eu me joguei na bola. Teve muitas chances de gol? O Barbieri, preste atenção, cara. Você vem com um time com 2 resultados excepcional. A torcida foi. Não vai dentro direto que você se estrepa. Quando o cara tem contra-ataque, você tem que ter atrás de jogadores marcadores. A defesa do Vasco não é aquela defesa que ainda tem aquela responsabilidade de marcação. O Bambu ainda está se segurando, o lateral direito está se segurando, o Pelé está melhor. O lateral direito, acho que é o Uruguai, aquele cara, ele vai bem na frente, vai atrás dele mal. E você botou a joia rara do Vasco de primeiro cabeça de área. Cara, tu tá maluco, cara? É a mesma coisa do Fluminense, botar o Ganso de cabeça de área, alguém aceita? É a mesma coisa do Flamengo, botar uma Arrascaeta de cabeça. Rapaz, o garoto, ele chega bem na área, cara. Tu bota o cara lá atrás. É isso aí, rapaziada. Até aqui o Joel Santana soltou o verbo aí para cima do Barbieri. E qualquer pessoa enxerga isso. Que o Joel Santana falou, eu também falei aqui, certo? Um erro grotesco ao colocar o Rodrigo no banco, colocar o Andrei numa função que ele não sabe fazer.
E aí eu pergunto, Fluminense aí com Cano, fazendo gol, de tudo que é jeito, de tudo que é forma, o Barbieri vai colocar aí, meus amigos, será que ele vai colocar aí o meio-campo que não marca nada? Andrei, Marlon Gomes e também o Jair? Bom, deixa aí nos comentários aí. Esse jogo contra o Fluminense promete. Tem que ter mudanças aí na equipe do Vasco da Gama. Ontem a gente teve aí algumas notícias aí boas com relação à situação envolvendo aí alívio financeiro. Foi publicado aí o balanço patrimonial do Vasco da Gama e, segundo este balanço patrimonial, o Vasco da Gama transferiu aí uma dívida de 720 milhões de reais para a 777 Partners. A gente não viu o contrato, né, mas foi aquilo que efetivamente foi aí publicado. Então, é um alívio financeiro aí, segundo esse balanço, para o clube associativo. A partir de agora, aí, a 777 Partners com a responsabilidade aí de arcar aí com esses compromissos. Bom, e sobre a situação aí envolvendo reforços, né? O Paulo Brax tem sido muito cobrado nos bastidores, porque o Paulo Brax, as últimas contratações dele foram contratações mais para calar a boca da torcida, o que aconteceu ali com o Colcão, o Juan Cruz e também ali o jogador Carabajal. Então é o seguinte, né? O Paulo Brax já está começando a trabalhar desde agora para apresentar os reforços aí no meado aí do ano, certo? E o seguinte, alguns jogadores aí a gente teve novidade. Situação do Franco Fagundes, lamentavelmente, uma situação que era dada aí como certa aí lá na imprensa uruguaia. Ontem sai uma matéria aí no vascaíno.net dizendo o seguinte, que o Franco Fagundes teve as negociações aí com o Vasco da Gama estagnadas. Havia uma reunião marcada aí entre o Paulo Brax e os representantes do atleta aí, no entanto, essa reunião não aconteceu, certo? Bom, sobre a situação aí de zagueiro, o Vasco tenta a contratação aí do zagueiro Lianco. Lianco vê com bons olhos aí o jogador que joga no Southampton lá na Premier League, vê com bons olhos uma transferência para o Vasco da Gama. O pai do jogador, que é o agente, tenta a liberação aí do atleta. Negociação aí envolvendo aí o Cuejá também está a todo vapor e o Vasco tentando aí um camisa 10 para poder chegar aí e resolver esse problema que a gente tem aí de efetivamente criação de jogadas, certo? Então, vamos aguardar para a gente ver. Pelo menos deve vir mais 5 reforços aí até fechar a janela em setembro. Perfeito, pessoal? Agradeço aí pela atenção de vocês. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!